Meus novos, nós estamos aqui no Primeiro Comparar, aqui em Paraupebas, e estreando o nosso podcast Pode Licitar com Tech. E nós trouxemos pessoas de gabarito altíssimo, com especialização em experiência empírica. E nós estamos aqui com o Thiago Pereira, ele é especialista em licitação e ele é pregoeiro especialista em auditoria. Thiago, eventos como esse, que proporciona conhecimento, troca, a gente sabe que é importante esse tipo de ambiente. Mas para isso acontecer, a gente sabe que tem que ter um planejamento antes. Trazendo a analogia do planejamento desse evento para o planejamento da licitação, que é o PCA, qual a sua visão da importância do planejamento, principalmente pessoal? Boa tarde, claro. É uma satisfação enorme estar aqui, fazendo parte disso, que é algo que é grandioso e que deve acontecer mais vezes na nossa região. A gente tem que falar sobre planejar. Planejar. Onde é que isso acontece? Tudo isso um dia foi pensado. E um evento desse aqui não é diferente de uma administração pública. Você observa que ela tem um início, um meio e com certeza terá um fim. Dentro da administração pública, a gente tem fases que antigamente, antes da 14133, era somente você chegar e licitar. Hoje não. Hoje você tem que trazer informações do que você quer. Digamos que muito antes de tudo acontecer, um gestor ele faz um PCA. Como é que um gestor faz um PCA? Ele faz um plano anual de contratação dele no seu, exatamente quando ele coloca a... Alô? Não é na LOA. Seu plano de governo. Plano de governo. Um plano de governo. Lá O com gestor vereabilidade, né? ele traz um plano de governo. E o que esse plano de governo ele traz? Ele traz melhorias para dentro da sua administração pública. E aquilo se inicia em um formato de PCA. Na prática administrativa, como funciona? O município ele tem que planejar. Ele planeja dentro do seu plano anual de contratação, que ele predefine seus passo a passos, cronologicamente, cada processo licitatório que vai acontecer dentro de seu âmbito, do seu decorrer, do seu ano corrido que vai acontecer. E a gente observa que os planos anuais de contratações das administrações públicas, eles têm que ser baseados na LOA. Porque o plano anual de contratação, ele traz informações das contratações anteriores, que aí você vai observar que precisa daquilo e a tua fonte de recurso para você unificar uma despesa com a outra. Então, para se planejar hoje em dia, você tem que ter uma LOA que vai conciliar dentro do teu plano, significativamente de uma forma mais ampla. Se observa que nós temos hoje algumas prefeituras que eles não possuem plano anual de contratação. Então hoje eles têm deficiência em avançar. Como seria isso? O avanço na administração pública hoje, ele fica retido. Ele fica trabalhando de forma aleatória. Ele não tem cronologia dentro do que ele está fazendo. Ele não tem posicionamento e ele não mostra para o cidadão, que é o que mais precisa dessas atitudes memoráveis e louváveis, que é uma boa prática de política pública. E o gestor não consegue desenvolver políticas públicas se ele não tiver a cronologia de um procedimento de contratação. Anteriormente, a figura mais importante, simbolicamente, era o pregoeiro. Hoje eu digo que é todo o planejamento. Dentro de um planejamento você consegue ir denominando umas peças, você vai pontuando, e aí você vai colocando, olha, a primeira licitação, dentro do seu plano anual de contratação, combustível, gêneros alimentício, medicamento. Honesto, eu costumo dizer que um plano anual de contratação, para você elaborar ele, você tem que observar a sua casa. Dentro da sua casa você consegue ter um planejamento. O que é que você precisa para o teu mês? O que é que você precisa? O que é que você precisa quando você acorda? Você precisa tomar um café. E aí você vai dando sequência. Depois que você tomou um café, você vai se dirigir ao seu trabalho. Você precisa de um combustível. E aí você vai montando as peças para você conseguir colocar dentro da tua administração o que você pretende fazer
e como é que tem que ser um PCA, Sim. entendeu? É nesse sentido que a gente trabalha, a gente vê algumas possibilidades reais e a gente tenta adequar e procurar agregar dentro das prefeituras que trabalhamos para fortalecimento desses vínculos. Inclusive, isso é uma maneira preventiva das próximas auditorias. Porque se você tem um PCA, um planejamento, uma LOA bem definida, bem detalhada, que você vai precisar todo durante o ano, o decorrer, você consegue ter uma previsibilidade financeira. Você consegue fazer isso de forma cronológica, como você bem pontuou. Mas isso tudo, além do planejamento, precisa de organização e peças específicas que têm conhecimento técnico para poder exercer esse planejamento. Com certeza, principalmente quando você se contrata. A grande chave que eu costumo dizer dentro da administração pública, não adianta você nomear uma pessoa somente por nomear. Hoje você tem que gabaritar cargos técnicos. Tem que ter o lado político, tem, mas tem cargos que ele vem para somar dentro daquilo. As peças técnicas, eles têm que ter conhecimento. Ele precisa de formação, ele precisa de estudo. Não somente provisório, ele tem que se reciclar. Ele tem que se reciclar. Um curso na magnitude desse que está sendo trazido pela Contec, ele era para todos os gestores da nossa região fazer presente. É uma pena que a gente não temos gestores aqui, que seria trazido muita informação, que ele chegaria no seu município e ele traria uma perspectiva diferente de como ele tratar o cidadão lá dentro quando ele for contratar. Sim. Então, planejar é necessário. Planejar é fazer acontecer o que quem está na ponta da corda, como se diz o ditado popular, consiga ter direito a políticas públicas. E você mostrar para o cidadão que realmente a política pública está sendo aplicada. Você planejou, você planeja, licita, executa. Você mostra uma cronologia para o seu cidadão. Você dá uma sequência a ele. Sim. Entendeu? Eu sempre costumo dizer que o reflexo da contratação, seja na execução do serviço, ou seja no fornecimento de um produto, ela depende exclusivamente do planejamento. Se você planeja bem, a execução vai sair boa lá na ponta e quem ganha com isso é o município, o cidadão. Se você planeja mal, a execução também é mal. E nesse ponto de vista que você trouxe, dentro dessa ideia de trazer ambientes educacionais para proporcionar para as pessoas o conhecimento, pessoas de alto gabarito como você e outros palestrantes que vieram do Brasil inteiro, essas pessoas que não se permitiram estar nesse ambiente, que conselho você daria para essas pessoas a se permitir as próximas edições? Porque Paraupebas vai entrar no calendário nacional. Isso aqui vai, com certeza, ter várias edições, porque eu acredito no potencial da Francisquinha e de todos os palestrantes. É muito importante que você planeje e que você venha para executar. Para quem não veio, está perdendo um mega evento. Um mega evento onde é trazido informações que você tem que estar aqui para você conhecer. Se você não está aqui, pois te organize, se prepare e venha para o próximo evento. Porque quando você participa de formação, você é capaz de construir algo grande, algo incrível. A gente observa hoje em dia, quando a gente fala em planejar, a gente pega termos de referências, principalmente no documento de formalização da demanda, DFD, um documento pobre de informação, não no contexto geral, mas no descritivo do item. É um grande problema. A gente coloca lá, eu quero o açúcar. Mas como é que você quer um açúcar? Você quer ele em pacote com tantos por cento de cada situação. Então, assim, hoje, o profissional ele tem que se ater a essas informações. Ele tem que estar antenado a essas situações. Ele tem que participar de formação para ele compreender o que ele está fazendo. Porque hoje em dia, meu amigo, a responsabilização, ela veio na 14133, ela veio para todos. Entendeu? Não adianta eu me eximir das minhas responsabilidades e falar, olha, eu não vou fazer isso de qualquer forma, porque eu não vou me responsabilizar. Vou me responsabilizar sim. Quando acontece auditorias, avaliado cada peça de cada processo. Quem assina por ele, responde. Acabou-se aquele tempo
do senhor que trabalha o gari, ele a atestar. Ele não sabe. Hoje em dia a administração pública, ela traz dentro dela, ele tem que trazer o seu servidor para capacitar. Quando você se capacita, você tem um resultado melhor. Compreende-se que hoje aqui em Paraupebas, hoje nós estamos avançando bastante. Estamos aqui com o primeiro Comparar e ele vai vir novamente. Então, estamos agora ali com o professor Evaldo, está dando um show ali, principalmente em fiscalização. E assim, eu falo para ti, planejar é tudo. Planejar, você tem que planejar para você elaborar um DFD, elaborar um PCA, Plano Anual de Contratação. É muito plausível quando você pega um município que ele tem um PCA publicado, que você fala, aproximadamente o mês de março, nós teremos 5 licitações que vai atender. E quando você chega em junho, você tem aquele serviço já prestado. Então você olha que aquela administração, ela está tendo esse cuidado com quem acreditou nos seus gestores. E quando o gestor ele manda alguém se capacitar, ele está investindo em qualidade. Então é sinal que ele vai ter uma administração coesa e coerente. Capacite, venha, participe, se atentem. O melhor momento de se capacitar é agora, no corpo a corpo. Por mais que você consulte cursos online e demais, mas nada se compara ao corpo a corpo. É você estar com o professor, você conversar com ele, você sentir aquela energia. Eu só tenho uma coisa a dizer, quem não veio participar do primeiro Comparar está perdendo um momento único, porque muita qualidade está sendo passada sobre planejamento e gestão pública. Como o senhor é especialista em auditoria, qual é o maior pecado que os órgãos, os gestores cometem ao chegar na auditoria e muitas das vezes eles serem até multados? Vamos lá. A meu ver, o que eu acho principal é um planejamento de forma equivocada dentro dos processos de contratação. Dentro do plano anual de contratação, você tem que ter uma estimativa do que você quer, e dentro desse estimativo que você quer, você vem pontuando. O gestor, ele tem uma influência muito forte quando ele fala que ele vai querer 100 quilos de açúcar. Uma empresa do Paraná, ela ganhou o açúcar. Ela está entregando esse açúcar? Cadê a fiscalização? Alguém no final da corda está quebrando. Alguém está quebrando esse ciclo. E dentro da auditoria, aí entra a peça-chave de fiscalizar. Eu, como auditor, eu fiscalizo se o meu fiscal do contrato ele está recebendo aquele produto com aquela qualidade. Quando ele deixa de atender, quando você tem um processo coeso, firme, digamos, firme juridicamente, e você observa lá que ele está recebendo um produto de baixa qualidade, que você não aplica as penalidades cabíveis trazidas pela legislação, você comete uma fraude muito grande, um erro muito grande. O erro é gravíssimo quando você não penaliza quem não entrega produto de qualidade, porque no final da ponta, alguém vai sofrer com o resultado. Então, o meu conselho é, gestores, quando vocês forem indicar fiscal de contrato, avalie bem quem são os seus fiscais de contrato, deixe ele fazer o trabalho coerente dele, coeso para que ele possa notificar a empresa, para que aquelas entregas elas aconteçam, para que não falte o que mais precisa. Porque quando é muito simples você abrir uma auditoria para fiscalizar, você compara o seu processo com o seu estimado de habitante com um que está sendo comprado. Se você observar que está tendo um desvio de conduta de alguém, porque não está chegando o produto, que não está entregando o material, você tem que ligar um alerta. E você tem que observar onde é que está acontecendo isso e você tem que sinalizar. E é importante que você sinaliza e você pontua, tanto para o gestor quanto para os órgãos fiscalizadores. Não existe auditoria somente para gestor. A auditoria ela tem que ser feita para a sociedade. Esse foi o nosso amigo Thiago Pereira, especialista em auditoria, que trouxe clareza e informações importantes, tanto para quem é gestor, para quem está na ponta como fiscal. E eu quero que ele deixe um recado final para as pessoas,
que querem começar a trabalhar com licitação ou que já trabalham e que se acham que já sabem demais? É, ninguém é dono do conhecimento. Eu vejo colegas hoje em dia que há muito tempo eles dizem que ele já tem o dom do conhecimento que ele não precisa. Uma hora ou outra ele está pecando, porque ele usa de um formalismo que é trazido e jurisprudência vem acontecendo. Então, o meu recado é: se capacitem, seja da forma que for. A melhor é com a gente. Uhum. A melhor é aqui. A melhor está aqui. O melhor está acontecendo aqui. Mas de maneira geral, procurem se capacitar, se reciclem e busquem sempre o novo. E uma fala que eu sempre deixo para todo gestor, que é uma fala que eu acho muito importante. Professor, você contrataria todas as pessoas com o mesmo entusiasmo que você os contratou a primeira vez? Essa é a minha fala. Encerro com ela. Esse foi o nosso grande amigo Thiago Pereira. Que Deus abençoe e eu tenho certeza que o conhecimento que foi aqui compartilhado vai influenciar você para suas tomadas de decisões.